Boa noite para você, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando agora o nosso Prosa e eu tenho a honra de receber no estúdio do Prosa e Café um dos grandes cabeleireiros, um dos mais requisitados profissionais da nossa cidade. Hoje eu vou falar com ele, Zé Lucas. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Douglas. Agradeço demais o convite. É uma honra estar aqui no Prosa e Café com você. Se querer que a gente vai falar sobre muita coisa, sobre minha trajetória de vida, meu ramo profissional, e vai ser, nossa, uma prosa muito boa. Com certeza. Eu que agradeço também, né, por você ter aceito esse convite, por compartilhar com a gente um pouco da sua história de vida, história profissional. Você que é uma referência aqui na cidade de Itapaci e compartilhar com a gente essa sua história de vida. Eu já quero começar pedindo para que você resuma para a gente, ou não precisa resumir também, né? Conte a sua história, como que foi o início. Fica bem à vontade, Zé Lucas. Eu sou o José Lucas, né? Sou cabeleireiro aqui na cidade de Itapaci. Cabeleireiro e empresário, porque eu acho que quando você tem um ramo, você não trabalha só com a beleza, você tem que saber administrar, então você tem que abrir sua empresa para você poder ir prosperando. Eu falo que Deus sempre me mostrou esse talento e eu fui meio que esquivando. Não porque eu queria. Antigamente, trabalhava com salão, pessoa ali era um vizinho que começou a mexer com salão e abriu um salão, porque assim, eu sou jovem ainda, não sou tão assim jovem, mas sou jovem É ainda, jovem ainda. mas eu já trabalho com isso há muitos anos. Então, naquela época a gente tinha algumas referências de televisão, mas fui caminhando aos poucos, fui tendo uma referência ali ou outra para chegar onde eu estou. Desde pequena, as minhas brincadeiras de criança era arrumar minhas amigas, era pegar o cabelo da minha mãe, tinha uma festa, mãe, deixa eu te maquiar. Então, desde pequeno, eu já tive esse interesse em. Gostava muito, então sempre organizava. Tinha uma oportunidade, estava ali arrumando minhas amigas, minhas brincadeiras não eram essas na infância. E aí passou por um período, estava na escola, surgiu a oportunidade de trabalhar no salão da Gislene e da Marcelene. Elas tiravam cutícula e eu fazia desenho em unha. E aí lá eu comecei a despertar mais ainda o interesse pelo salão. Então ela me ensinou a cortar, comecei a fazer as escovas e fui seguindo. Sempre fui uma criança e adolescente, sempre gostei muito de estudar. Eu acho que isso que fez com que eu aperfeiçoasse mais e chegasse onde eu estou. Minhas professoras falavam que eu tinha que fazer uma faculdade, que eu era inteligente demais para ficar só nisso. E eu tinha vontade de ser professor de matemática. Mesmo? Nossa, meu sonho era ser professor de matemática. Na escola mesmo eu não aceitava tirar 9,9 em matemática, tinha que ser 10. Tinha O que dia que ser eu tirava 10. 9,9 eu queria surtar. Só que minhas professoras falavam, não, Zé Lucas, escolhe outra profissão melhor para você. Caí na enfermagem. Fiz o curso de enfermagem. E no meio do curso surgiu a oportunidade de fazer o curso de cabeleireiro. E aí foi quando eu fiz o curso de cabeleireiro e me despertou mais ainda o interesse. Mas até então, seria enfermeiro. Aí quando eu formei, querendo ou não, formou muita gente da minha turma em enfermagem, tanto na minha turma quanto em outra faculdade na cidade que eu fazia, e meio que super saturou o mercado da enfermagem aqui em Itapaci. E aí meu pai me montou um salão para mim, e foi quando eu comecei a aperfeiçoar mais. Então o salão agora vai ser a minha profissão. E aí foi quando eu segui. E eu acho tão interessante a questão do empreendedorismo que eu fiz um curso no Assunção uma vez, que foi o pós-médio, e tinha a matéria de empreendedorismo. O Marquinhos era meu professor e a gente teve que montar uma empresa. A empresa que eu montei foi um salão de beleza. E nisso, quando eu falo que eu sempre meio que. Não que eu corri, mas o salão e a área da beleza sempre esteve ali junto comigo. Nesse curso eu montei um salão de beleza e nem imaginava que eu fosse ter um salão de beleza, porque para mim eu ia seguir uma faculdade, ia fazer outra coisa, mas sempre foi afunilando até que, não, agora é o salão mesmo, e foi quando eu resolvi investir e tô aí até hoje. Você me disse que no início, lá quando era criança, você já pegava o cabelo da sua mãe, o cabelo Sim, das suas amigas ali. Você acredita, Zé Lucas, que já nasceu com esse dom para essa área e acabou acontecendo? sim, igual eu falei, eu sempre tava ali, Deus sempre me mostrando que essa era a área que eu ia evoluir, sabe? Uhum. E aí, desde tive muita prática. Eu pegava uma maquiagem para fazer, eu via um cabelo na televisão, já queria reproduzir, então eu sempre tive muita habilidade. Então eu acho que realmente foi um dom que eu tive. E eu fui aperfeiçoando, mesmo às vezes não investindo diretamente, né, nesse dom que Deus me deu, mas eu sempre estava ali com ele.
Eu esquivei para as outras áreas, mas sempre estava ali caminhando. Na época da faculdade mesmo, as meninas que moravam comigo, que eu morei numa república com mais quatro meninas, tinha uma festa, eu estava arrumando elas. Tinha um evento, estava arrumando elas. Praticamente vários meninos da minha sala, eu fiz maquiagem, fiz produção para festas e para fotos de formatura e tudo. Então, eu não aprofundei desde criança, não, é isso que eu quero, esse dom que é meu, então eu não tomei posse dele lá atrás. Mas foi indo até que eu pensei, não, gente, é o salão mesmo. Aí eu segui com o salão. Você acredita que a pessoa que já nasce com dom, como no seu caso, no caso de alguns que a gente, de outras pessoas que a gente conhece, essas pessoas elas vão se destacar naturalmente, ou a pessoa que não nasce com dom, mas quer, pode se destacar também? O que que você vê assim em relação a isso? Eu acho que as duas coisas você consegue. Quando você nasce o dom, eu falo que você tem um salto a mais. Quando você vê algum penteado, igual tem algumas clientes que levam um penteado pra mim e falam, quero esse penteado. Eu dou uma olhada, analiso os detalhes, falo, ok. E ela, você não precisa ver mais? Não, eu falei, não, tá de boa. Consigo fazer, consigo reproduzir. Já pega rapidinho. Eu olho o penteado e já falo, já sei. E consigo reproduzir. Pessoas que não têm o dom, às vezes ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas a prática vai levar ela à perfeição. Então eu falo que até às vezes eu coloco a enfermagem e o salão em parâmetro. Na enfermagem, eu tive muita teoria. Quando eu fui para a prática, eu senti um pouco de dificuldade. Algumas áreas eu tinha muita facilidade, outras não. Já no salão, graças a Deus, as áreas que eu resolvi seguir, eu tive muita facilidade. Tem áreas do salão, porque eu falo que hoje é muito ampla a área da beleza. Por exemplo, mega hair eu nunca trabalhei. Então, eu nem sei conseguir te falar se eu tenho habilidade ou não, porque eu nunca trabalhei. Mas pode ser que você fale, não, agora eu vou trabalhar com mega hair. Pode ser que eu tenha facilidade de trabalhar. Mas as partes que eu decidi trabalhar, todas eu consegui ter uma desenvoltura muito boa. Mas é igual eu falo, você tendo o dom e você tendo vontade de aprender, eu acho que as duas formas você consegue chegar ao topo. Quando foi que você percebeu que essa profissão seria a sua? Douglas, igual eu falei na questão de ter nascido com o dom e fui indo até, faz não, agora eu vou seguir com o salão. Foi gradativo, acho que não teve um momento que eu virei e falei, vou ser cabeleireiro. Acho que foi muito. Foi acontecendo. Inclusive, quando eu fiz o curso de cabeleireiro no Senac, com 3 meses de curso, minha professora me chamou para trabalhar com ela. Eram 7 meses de curso, com 3 meses ela me chamou para trabalhar com ela. Então, assim, ela viu já um talento muito grande em mim e eu comecei a trabalhar com ela. Aí trabalhei, terminei o curso trabalhando com ela e quando terminou ela me fez uma proposta para ficar no salão dela. Eu falei, não, eu quero o meu. Aí eu ainda tinha, acho que mais 2 anos de faculdade, aí eu vinha para Itapaci final de semana e o restante da semana eu ficava em séries estudando. Zé Lucas, a vida de empreendedor, de profissional, né, não é nada fácil, né? Tem todo o glamour, tem toda uma beleza quando você atinge, né, um nível profissional elevado como o seu. Eu gostaria de saber de você, qual foi uma dificuldade, ou talvez a dificuldade, que você enfrentou lá no início? Douglas, é tão complicado falar dificuldade, porque igual eu te falei, o salão ele foi caminhando comigo por muito tempo, então não teve um momento que eu virei e falei assim, estou construindo essa empresa agora, eu vou começar agora e vou seguir com ela agora. Então, que eu tenho por base que eu comecei a trabalhar assim com coisa de salão e comecei a ganhar ter um certo retorno, porque até então na infância era só arrumar minhas amigas, então não tinha um retorno. Que eu comecei a ter um retorno, eu tinha faixa de acho que de uns 14 anos, porque eu lembro da minha mãe falar que com 15 ia pagar um curso para mim. Então, dos meus 14 até eu montar o meu primeiro salão, que eu montei num quartinho lá em casa, foi até os meus 21 anos de idade. Então, eu estava na faculdade, eu não estava direcionado só para o salão. Então, eu estava na faculdade, antes estava na escola, depois fui para a faculdade. Então, foi muito degrau em degrau. Então, eu acho que por ter aí dos meus 15 a terminar a faculdade, uns 21, uns 6 anos mais ou menos, eu acho que não foi aquela coisa que eu falei, não, vou investir muito. Eu falo que talvez a minha dificuldade veio depois, quando eu tive meu grande sonho de fazer um espaço de noiva. Então, eu acho que aí é a forma de você construir, acho que foi a dificuldade maior. Mas eu falo que dentro da minha profissão, e eu ir montando ali meu salão devagar,
eu não tive tanta dificuldade porque ele foi um período bem extenso, não foi algo que eu decidi fazer de última hora. Então, quando eu terminei a faculdade, já tinha meio que meu salão montado. Aí que eu fui no contador para poder organizar a minha empresa. Então, acho que eu não tive uma dificuldade colocando muito plausível. Acho que ela, como foi muito gradativo, foi degrau em degrau, acho que eu não senti essa dificuldade, esse impacto de construir uma empresa, eu tenho que captar cliente, eu tenho que organizar isso, tenho que organizar aquilo, porque foi algo bem devagar mesmo. Você que está nos acompanhando, você sabia que o Zé Lucas, esse cabeleireiro renomado em Tapaci, a formação dele é na enfermagem? Você sabia essa curiosidade? Pois já nós estamos descobrindo hoje. Zé Lucas, no início, então você me disse que no início não era do jeito que é hoje. Não, é Então, totalmente diferente. aquele salão moderno, com equipamentos, com um Uhum. espaço amplo, não era daquele jeito. Como que era no começo, quando você começou? Lá na. Quando eu comecei mesmo, eu tinha, até brinca, eu tinha uma Monark, na verdade eu não, minha mãe tinha uma Monark, uma bicicleta vermelha que tinha uma cestinha na frente. Eu pegava minha mochila, eu fazia unha e escovava e cortava cabelo, era o básico que eu fazia nessa época. Eu tinha a mochilinha, colocava meu secador, minha chapinha, as presilhas, colocava na garupa e a minha mochilinha de unha ia na cestinha. Então eu rodava a cidade escovando cabelo. Então eu tinha uma cliente, nossa, acho que por isso que eu fui magra a vida inteira. Eu tinha uma cliente lá perto da Vila Santana, aí depois eu tinha uma aqui no centro do aeroporto, e aí era rodando, até eu conseguir ter o meu espaço. E aí, quando eu fiz o curso, eu tinha um espaço pequeno, lá em casa antigamente tinha um alpendre. Aí minha mãe, a gente sempre reformou a casa, fechou esse alpendre, e aí dividiu mais da metade pro quarto do meu irmão e ficou um quarto pequenininho, que era um quarto de guardar entulho e tal. Quando eu comecei a mexer, eu falei assim, mãe, vamos organizar aqui só para me ter um espaço, porque eu estava estudando em séries e eu vim e trabalhava aqui, porque eu ficava muito cansado de estudar em séries, tinha estágio, e aí eu tinha que chegar e ficar correndo atrás de ir na casa das minhas clientes. Então eu atendia, lá tinha um sofá de 2 lugares, tinha uma bancada. Lembro que meu avô tinha uma penteadeira daquelas antigas, de madeira, que tinha uma bancadinha que encaixava na penteadeira. Hoje em dia a gente fala que as penteadeiras que tem aquelas luzes, que Uhum. tem o LED, mas era uma mais antiga. E tinha um espelhinho, então era o que eu usava. E lavava o cabelo no tanque. Aí quando eu terminei a faculdade, que aí eu voltei, eu falei, pai, vamos organizar. E meu pai me deu o salão, aí a gente quebrou essa parede e ficou um espaço maior que eu fiquei com ele até mais ou menos, acho que uns 2 anos atrás. Agora em outubro, na verdade, faz 2 anos que eu reformei, que eu ampliei meu salão. Então eu fiquei nesse espaço, era maior um pouco, mas ainda era pequeno, para a proporção que é hoje, era um espaço pequeno. Aí eu fiquei aí, acho que mais de uns 10 anos nesse salão, até eu resolver reformar e ampliar ele mais. Nosso prosa de hoje está demais, né, gente? Conhecendo um pouco mais da história do Zé Lucas, essa história de sucesso. E você, pelo o andar da carruagem, num bom dito popular, você está percebendo que não precisa de tanto dinheiro para montar um negócio. Né? Precisa ter talento e vontade, né, Zé Lucas? Talento, vontade, acho que é a persistência também. Persistência, né? Hoje em dia eu falo que o pessoal às vezes está muito ansioso, monta um negócio, já pensa lá na frente, no retorno que vai te dar, mas eu acho que ele tem que ser uma coisa gradativa. Acho que nada vem com muita pressa. Acho que você tem que dar uma respirada e ir no devagar. Acho que um passo de cada vez você consegue chegar lá. Zé Lucas, qual a importância de se usar bons produtos para fazer os procedimentos nos cabelos? Hoje, com essa trajetória, com vários anos de carreira, você consegue entender a anatomia, a fisiologia do cabelo, como funciona, e você consegue entender a composição dos produtos. Temos produtos de altíssima qualidade e temos produtos também que, às vezes, não tem tanta qualidade. Então, eu acho que você tem que olhar a questão do que você quer e o que você tem. Então, às vezes, tem até produto que tem um preço mais em conta, mas ele vai atender aquela necessidade. Só que tem que ser um produto de qualidade. E o produto de qualidade vai te trazer um retorno. Então, trabalhar com produto de qualidade é isso. Você estuda a anatomia do cabelo, estuda o que o cabelo precisa, você vê a composição do produto e o que ele vai te oferecer. Então, até falo que às vezes não é nem o preço do produto, é a qualidade que ele tem para poder fazer aquele procedimento e entregar um resultado bom. Já aconteceu algum caso, alguma cliente sua? Porque isso sempre tem. Da cliente fazer um procedimento em casa, usar qualquer tipo de produto e chega lá com aquele problemão para você resolver? Tem. Isso acontece direto. Tem cliente que, gente, eu não sei, mas enfim, cada um, assim, tem umas que quer dar uma de cabeleireiro, mas acho que cada um na sua área. Tem cliente que Uhum. tenta fazer, dá super certo. Mas o cabelo, se você não usar os produtos adequados, você não.
não consegue chegar no resultado bom, não. Semana até um caso curioso, eu não cheguei a ver, mas a minha Hum. funcionária conversando comigo, ela falou assim, nossa, Zé Lucas, a franja de uma amiga minha caiu. Aí eu falei, Meu como assim Deus, caiu? Ela não, ela colocou um pó descolorante, deitou e dormiu. esqueceu. Aí eu falei, gata, como assim ela colocou? Porque assim, se você quer fazer em casa, tem muita gente que corta cabelo em casa, descolora em casa, faz coloração em casa e que dá tudo bem. Só que você tem que ter noção, tempo de pausa, a estrutura que tá com o seu cabelo, com o que você vai colocar. Então eu falo assim, querendo hoje em dia a gente pode tudo, desde que a gente tenha conhecimento para poder fazer. Tá certo. E o que mais te dá prazer na sua profissão? Eu acho que o feedback, na hora que você termina um cabelo ali, que você termina uma produção, que você mostra para cliente e às vezes não é nem o falar dela, mas a expressão que ela faz já te entrega tudo, sabe? Tem cliente que chega e fala assim, faz o que você quer. Só que com o tempo de profissão, a gente estuda, lógico, o visagismo, vê o que fica melhor para cliente e você faz algumas perguntas básicas para poder entender qual que é o gosto dela. E quando você termina, o cliente fala, nossa, você fez exatamente o que eu queria. Eu acho que isso é muito gratificante. Isso, sabe, aquece o coração da gente. Eu estava vendo um documentário, né? Ou não sei se era um programa de televisão, onde os cabeleireiros eles fazem uma transformação na pessoa, né? E Sim, realmente, geralmente, tudo dá muito certo e fica bonito. Mas eu vi um fato interessante de um cabeleireiro que fez o procedimento por conta dele. Aí, na hora de virar a cadeira para mostrar o rosto, para mostrar o cabelo, né? O sim. resultado, vamos dizer assim, a pessoa não gostou. E aí reclamou e chorou. Já aconteceu com você? Já. Isso sempre acontece. Às vezes você dá uma opinião para cliente e ela não, tá, confia. Aí quando termina, fala, não, teve uma, acho que é exatamente só uma. As outras faz uma cara assim, mas nunca chegou a falar na cara, mas teve uma que eu falei assim, não gostei. Aí eu Nossa, olhei assim, tá, ela, se não tivesse tão tarde, eu fazer falar pra você desfazer. Aí eu, tá. Mas depois ela foi embora, todo mundo falou que gostou muito do cabelo dela, ela me ligou falando, Zé Lucas, não vou precisar refazer não. O povo falou que tá gostando, gostei. Falei, então tudo bem. Mas acontece sim. Teve até. Aí eu falo que a gente que é cabeleireiro, a gente ainda faz produção de conteúdo, tenta ser influencer e um pouco. E a gente segue alguns cabeleireiros e vai seguindo as tendências. uhum, Teve uma época que eu tava fazendo mechas às cegas onde você colocava uma venda na cliente e você mostrava umas plaquinhas. Tal cor, corta, não corta. Só que assim, lógico que tem uma pré-conversa antes de coisa que a cliente não gosta, porque não dá pra você falar assim, não, vamos totalmente às cegas, porque uma mudança ela mexe com a autoestima da cliente, né? com Mexe com a autoestima da certeza, né? pessoa. Então, geralmente eu perguntava assim, o que que você não quer? Aí era o que eu não colocava nas plaquinhas. Mas todas as que eu fiz, essa trend, todas gostaram, graças a Deus. Não teve nenhuma que orou e falou, nossa, não gostei. Se fosse possível você voltar no passado e mudar algo na sua trajetória ou na sua história, você mudaria? E se mudaria, o que seria? Douglas, eu acho que não. Eu acho que tudo aconteceu do jeito que deveria ter acontecido. Talvez, como eu falei pra você, que eu tinha o talento e fui deixando meio que de lado e de repente cheguei a fazer uma faculdade, falei, não, agora eu vou pro salão mesmo. Talvez eu teria encurtado esse tempo, mas talvez eu encurtando esse tempo eu não conseguiria ter tanto conhecimento e ter chegado onde eu cheguei. Então eu acho que deveria ter sido assim mesmo. Então acho que não arrependo e nem mudo nada, não. Muito bem. Sucesso profissional, alcançar o tão sonhado sucesso, ou talvez não, que tem gente que entra como sem muita pretensão e acaba Sim. alcançando o sucesso. Qual é o segredo para alcançar o sucesso, no seu ponto de vista? Acho que tem que ter persistência. E tudo que você for fazer, tentar fazer com o máximo de perfeição. Sei que nós não somos perfeitos, somos cheios de falhas, mas quando você busca algo, quando você busca fazer algo, eu acho que você tem que realizar da melhor forma possível. Se você pegou um cabelo, nem que você já tenha feito aquele corte 1 milhão de vezes, mas você tem que fazer ele em perfeita condição com o que você consegue, pode fazer naquele momento. Eu acho que você tem que ser persistente e tentar fazer da melhor forma possível. E falando sobre perfeição, sobre atendimento, a nossa equipe, né, dos melhores do ano, que você atendeu, que você cuidou tão bem, todas elas chegaram e falaram: olha, o atendimento lá é diferenciado, o tratamento é diferenciado. Isso faz toda a diferença, né? Faz.
Antes da próxima pergunta, vamos colocar a nossa dica do dia. Põe na tela, produção. Eu sou o Neto Brandão, da Drogaria Itapaci, e hoje a gente vem com mais uma dica para vocês. Hoje a gente vai estar falando do medicamento Tadalafila. A Tadalafila hoje ela vem em duas apresentações. Ela vem o diário, que é tomado todo dia, e vem o 20 miligramas, que é tomado na hora do ato. Ela é tomada em média 1 a 2 horas antes do ato, a de 20 miligramas. E a diário ela é tomada todo dia, no mesmo horário. Hoje a Tadalafila ela é muito usada em esportistas, idosos, diabéticos e adolescentes também e homens normais. Só porque tem que ter os cuidados. Vamos falar primeiro do que tem que ter cuidado as pessoas e principalmente os idosos. A Tadalafila ela deve ser usada com cautela e quem tem arritmia cardíaca, que é aceleramento, dor no peito, quem usa medicamentos para o coração, marca-passos e assim por diante. Ela tem que ter a orientação correta. Mas ela não faz mal. Não mata, né? Que muita gente acha que mata, mas não mata. Tem que ser usada da maneira corretamente. Hoje ela é usada também por esportistas que faz academia, que ela é vasodilatador, né? Mas tem que usar com moderação. Por quê? Tem pessoas que não precisam do efeito dela e acaba tendo ereção involuntária. Isso não é bom para quem não precisa, que dá uma alteração no couro peniano. Então, isso tem que ser usado com cautela, tá? Em quem não precisa, devido a esses cuidados. Tá? A Tadalafila, ela é muito boa, certo? Hoje é um medicamento usado por muitos idosos e adolescentes. Ela é tomada em média 1 hora. Com 40 minutos, ela já está fazendo efeito. Ela principalmente é usada em diabéticos, que normalmente o diabético ele tem a disfunção erétil. Então, esse medicamento ele é muito bom para quem tem problema de diabetes e tem essa dificuldade de ereção. Então, a Tadalafila hoje é um medicamento muito usado nessa parte. E para quem gostou das diquinhas nossas, estamos aí, pode mandar aí um alô que a gente vai estar respondendo todas as dicas para vocês, viu? Agora, Zé Lucas, depois dessa dica, né? Que dica bacana, hein? Então, agora eu quero perguntar para você perguntas populares, né? Coisas que as pessoas gostariam de saber. Ou o que você perguntaria para o seu cabeleireiro? Pode digitar a pergunta aí que se der tempo eu respondo. Ou o Zé Lucas responde, né? Porque o cabeleireiro que em questão é ele. Dá para clarear os cabelos em casa sem medo? E aí, Zé Lucas? Douglas, depende do tamanho do medo da cliente, né? Depende, porque eu falo, eu não enfrento uma onça, uma cobra de jeito nenhum. Tem gente que enfrenta, então depende do tamanho do seu medo. Igual eu falo, tem cliente que tem conhecimento. Hoje em dia, várias influências influencia mesmo, né? Cliente a cortar Uhum. o cabelo, a fazer uma coisa. Então, se a cliente não tem medo, Vai lá e vai lá e faz. faz. Não garanto que o resultado vai sair perfeito. E se não sair, Mas, corre lá no Zé vai Lucas. lá e pede pra gente salvar. Mas eu falo que depende muito do medo da cliente. Tem cliente que faz muita coisa em casa. Tem outra que já fala, não mexo no meu cabelo se não for num salão. No caso do clareamento, por exemplo, a pessoa decide clarear o cabelo em casa e vai lá. O que é que pode dar errado? Pode correr o risco de manchar, porque o pós-colorante ele tem que ser bem distribuído. Às vezes você vai fazer mesh, às vezes você tem até que abrir os papéis, repassar de novo. Então, corre o risco de manchar. Se você deixar um tempo a mais, corre o risco do seu cabelo quebrar. É, Mancha, quebrar. Tem a estrutura do cabelo também, pode correr o risco de não ficar na cor desejada, porque tem cabelos que chegam num tom que a cliente quer, tem cabelos que não chegam, depende muito da pigmentação, da quantidade de pigmentos que o cabelo tem. Então, eu acho que mais basicamente essas três coisas, a cor indesejada, manchas e chegar a quebrar, né? O cabelo chegar a desintegrar. Então, tá aí, pessoal. Ó, prestem atenção nessas dicas, porque são dicas interessantes e valiosas. De repente você está pensando em descolorir, né? E aí talvez não vai conseguir chegar no tom do jeito que a pessoa quer. Então, Sim. o conselho mais sábio é procurar um Procura profissional, um né? profissional que a gente vai lá e organiza tudo. Porque até nessa questão de cor, a gente estuda colorimetria. Então, se deu um resultado, uma cor indesejada, a gente consegue organizar outro procedimento para a gente adequar a cor. Se a pessoa não tem conhecimento, deu aquela cor ali, igual eu vejo muito a questão do nevou. Fim de ano geralmente é febre, mas Uhum. tem homens que descoloram o cabelo o ano inteiro. Chega num tom amarelado. Então, a gente consegue ir lá e fazer um macete, uma tonalização e chegar no branquinho.
Mas se você for fazer em casa, você vai achar que é só o pó descolorante, ficou amarelo, você vai ficar aquela cabeça amarela. Mas você tem toda uma colorimetria por trás, um estudo para você conseguir chegar num tom clarinho. Então tá aí, ó. É justamente sobre isso que nós estamos falando, da importância de você estar amparado por um profissional. Eu quero agora mandar, né, falar aqui dos nossos patrocinadores, os nossos parceiros, a Astec, né, Patrícia e Jadson. Lá na Astec tem cursos profissionalizantes. Lá na Astec é uma escola também EAD, né? Você pode fazer à distância. E é claro, você precisa se qualificar para o mercado de trabalho. Então, quando você estiver precisando, ou se você já estiver precisando, procure hoje mesmo a Astec. Você vai ser muito bem atendido, vai ser direcionado para o melhor curso para você, tá certo? A Astec é a nossa parceira e está sempre com a gente. E também a Construvale, lá do compadre Clayton. Lá tem de tudo para sua construção ou reforma, do básico ao acabamento, lindas churrasqueiras para sua área de lazer e tudo que você precisar na hora de construir ou reformar. Zé Lucas, o que a gente deve fazer para a tintura permanecer por mais tempo? Você tem que ter o pré e o pós. Para a coloração nada mais é do que o depósito de pigmentos dentro da cutícula do cabelo. Então ela vai penetrar na cutícula do cabelo. Para ter uma fixação boa, você tem que ter um cabelo bem hidratado para poder ter uma fixação boa assim que você colore. E depois você tem que selar a cutícula. Então você tem que hidratar tanto antes quanto depois. Pigmentos fixados no cabelo é quando a cutícula do cabelo está bem selada. Então, se você hidratou bem seu cabelo antes, então a cutícula vai estar selada. Você deposita os pigmentos e depois você vem e continua com o tratamento de hidratação. Então, você faz com que aqueles pigmentos permaneçam ali dentro. E além disso, tem os tonalizantes. Você pode usar a coloração permanente, mas tem os tonalizantes. Tem pro cabelo preto, tem pro ruivo, tem pro ruivo tanto vermelho quanto laranja, pro cabelo loiro também, que é as máscaras matizadoras. Então, tem essas duas técnicas. Você tem que tratar, usar nutrição, hidratação e reconstrução, que você vai deixar sua cutícula selada. E você tem também os tonalizantes, que vai ser um tratamento pós, que você vai continuar colocando pigmentos não tão permanentes, porque esses tonalizantes, eles saem com as lavadas, então você consegue manter a cor usando essas como se fosse uma cor fantasia, que você joga ali por cima para poder manter aquela cor daquele pigmento que você depositou dentro da cutícula. Vamos para mais uma pergunta, mas antes eu quero falar sobre a Lonarius. A Lorena, né, que tem aquele atendimento diferenciado e vai dar um trato super especial nas suas unhas. Unha em gel, fibra. Ela que já esteve aqui no Prosa e falou sobre o trabalho que realiza. Você pode acompanhar nas redes sociais, tá? Lonarius. Esse nome você vai ouvir falar muito dele ainda. Abraço também para o pessoal da Radical Motopeças, o Igor e toda a equipe da Radical Motopeças, onde você encontra peças, manutenção para sua moto de todas as marcas e modelos, é com a Radical Motopeças. E o Antônio Henrique, corretor, que é um grande parceiro aqui do Prosa e Café. Forte abraço para ele. Agora, a pergunta que não quer calar. O que é melhor, a tinta ou o tonalizante? Depende muito da finalidade que você quer. Porque o tonalizante, ele é como se fosse uma maquiagem pro cabelo. É algo que você vai passar e ele vai sair com mais facilidade. Ele sai mais rápido com as lavadas e vai chegar a um ponto que ele vai sair por completo. Já a coloração, ela é algo permanente. Então, de certa forma, ela vai agredir um pouco mais, porque a maioria das colorações, ela tem amônia e você vai usar um peróxido de hidrogênio com um teor maior, de 20, 30%. Então, depende muito da finalidade que você quer. Mas se for olhar sobre a questão de prejudicar mais a fibra capilar, a coloração, que é algo permanente, ela prejudica mais o cabelo. Muito bem. Estamos aqui tirando todas as nossas dúvidas com um profissional, é o Zé Lucas. E você que tiver a sua dúvida pode digitar aí, tá? E depois a gente responde para você. Zé Lucas, os cabelos embranquecem, como a gente Sim. já havia dito anteriormente. Algumas pessoas, elas vão lá naqueles fios, nos fios, vamos supor, apareceu um fiozinho branco, a pessoa vai lá e E arranca. tira ele, chega e coça, né? Aham. Eu já fiz isso. Ajuda ou atrapalha? O que você tem a dizer sobre isso?
Definitivamente não. Em relação a nascer mais brancos, não influencia. Porque a gente fala, ah, arrancou um, nasce dois. Eu acho que quando começa a nascer fio branco, a tendência é que seu cabelo vai perder a melanina de outros fios e vai começar a nascer mais fios brancos. Isso é uma coisa natural. Só que tem ou não fio branco, você arranca ele. Ele vai nascer no mesmo lugar, você arranca de novo. Isso pode ocasionar uma infecção, uma inflamação no folículo piloso. Então pode ser que esse fio não venha a nascer mais. Então, a nossa tendência é ficar com cada vez mais fio branco. Se você for arrancando os fios brancos, a sua tendência é ficar careca. Então, assim, porque além de E é você vai pior ficar arrancando, melhor se branco do que você sem. sempre arrancar, vai ocasionar essa inflamação. Então, pode ser que não nasça mais naquele lugar. Então, gente, pega a visão. Não adianta arrancar fio branco, tá? Se você quiser deixar branco, ficar grisalho, ou se você quiser pintar, fala é pintar mesmo? Geralmente a gente fala coloração. Pintor, geralmente Coloração a gente olha, na olha mais parede, questão de né? pintor de parede. Mas Então, eu, de vez em quando, ainda uso pintar. Do nada, eu vai é, pintar, aí eu, vamos dar uma coloração. coloração, né? Mas é normal, todo mundo às vezes Então, fala. se você quiser fazer a coloração, ok. Se não quiser fazer coloração, fica grisalho. Mas para de ficar arrancando os fios brancos, porque não vai adiantar e ainda Uhum. pode causar um problema, né? Sim. Agora imagina, melhor ficar branco do que careca, né? Às vezes a pessoa tem foliculite, quando você arranca o fio, às vezes ele não consegue sair pelo folículo, então ele fica ali. Então ocasiona. A gente fala até, ah, eu tô com as espinhas na cabeça. Às vezes é um fio que arrancou e ele deu uma inflamada. Isso acontece Inflama, também. né? Olha isso, tá vendo? É outro caso interessante você analisar também, né? Cuidados, né, que nós precisamos Sim, ter, porque todas as partes do nosso corpo devem ser bem cuidadas e sim. os cabelos não são diferentes, né? Tem que ser bem tratado. O que mais maltrata os fios? A descoloração ou a tintura? Eu considero a descoloração, porque a coloração ela vai depositar pigmentos, então ela não vai fazer retiradas. Já a descoloração ela vai abrir as cutículas do cabelo e vai retirar pigmentos. Mas junto com os pigmentos vai retirar água, vai retirar nutriente também. Então, por mais que às vezes seja uma descoloração que não vai chegar num nível tão alto, não vai descolorir muito o seu cabelo, mas ele vai fazer essa retirada de pigmentos. Então, retira pigmentos e retira nutrientes. Já a coloração, ela faz o depósito de pigmentos. Então, eu acho que ela é bem menos agressiva do que a descoloração. O salão de beleza, né, que é o seu caso, acaba se tornando parte da vida dos clientes, das suas clientes, e as Sim, suas clientes acabam se tornando parte da sua vida. Já ouvi dizer, algumas pessoas dizendo, o meu cabeleireiro é o meu psicólogo. Tem isso lá? Como é tem. que é? Me conta. Tem dia que a cliente chega lá que ela só quer ser ouvida. Ela vai lá só pra ou passou por alguma decepção, ou a vida tá meio pesada. E aí que é dia que você vai conversar. Aí Você vai você, lá, dá um. Eu faço terapia já há 3 anos e também fiz enfermagem e estudo um pouco de psicologia também. Então, assim, graças a Deus eu consigo dar bastante suporte. Às vezes a cliente também só quer que você ouça ela. Então, você tá ali pra ouvir, você troca uma ideia, conversa bastante. A pessoa sai de lá mais leve. tá aí também algo que seria também um diferencial, né, Zé Lucas? Sim, Porque você atuar como o cabeleireiro já seria o ápice do negócio. Aí, de repente, você passa a entender como é que funciona a vida da sua cliente sim, e acaba criando um vínculo, né? E esse vínculo, ele tende a se estender por toda a sim. vida, né? Tem cliente que às vezes faz mechas comigo, mexe é um procedimento que ele tem que ter um intervalo longo. Às vezes eu vejo ela quase 4 meses, 6 meses, e a gente volta no assunto lá da outra vez, cada vez, não, você lembra que tava passando por isso? Nossa, melhorou isso, nossa, piorou isso. Então, assim, você tem muitas amizades, porque quer ou não, vira uma amizade. Tem cliente de 12, 13 anos, então você acaba fazendo parte da vida da pessoa. É cliente que você arruma ela para casar, você arruma as filhas dela de 15 anos, você arruma ela pra fazer foto de grávida. Então, assim, você participa de datas muito importantes da vida da pessoa. Fala como você fosse parte da família dela sem estar dentro da família dela. Viana Assessoria Contábil agora está em novo endereço. A Viana Assessoria Contábil oferece para você todo tipo de contabilidade para o CPF, CNPJ, ou seja, pessoa física, ou para sua empresa com qualidade. A Viana Assessoria Contábil está localizada ali próximo à garagem da Prefeitura Municipal. Casa de Carnes do Didi, gente, lata demais. Já está em novo endereço. Antes era ali nos fundos, né? Mudou para frente, está ao lado da Construvale.
um espaço amplo, sabe, bem aconchegante, aquilo que já era bom desde 1985, agora está ainda melhor. Casa de Carnes do Didi eu indico assim, sem medo. Uh, City Faeg, também, do nosso amigo Peu, que é o presidente, um forte abraço a todos eles, e a Ferreira Auto Center, que é do Satil e do Cairo, juntamente com aquela equipe de profissionais, onde tem pneus para o seu carro, alinhamento, balanceamento, mecânica geral, é com a Ferreira Auto Center. Vamos dando sequência por aqui. Zé Lucas, ao longo da sua trajetória, você, conhecendo o seu público e vendo a necessidade de atender as noivas, como é que foi esse processo? O que que você pensou quando começou a ampliar e fez todo aquele ambiente ali para as noivas? Eu fui construindo, né, a minha carreira, fui organizando as minhas finanças e eu senti a necessidade de aumentar o meu salão. Só que eu sempre gostei muito de arrumar noivas. E como eu não tinha um espaço amplo, as noivas que me contratavam, eu sempre ia para casa de alguém que ela contratava para poder ter um ambiente mais amplo, ou ia para outro estúdio. E aí, quando eu fui construir minha casa, eu fiquei naquela de construir minha casa e o meu salão ampliar. Só que o meu salão, ele era pequeno, mas era bem organizadinho, bem decorado. E eu falei, não, gente, eu acho que aqui em Itapaci tá faltando um espaço de novo para poder acolher, deixar elas mais tranquilas. E aí foi quando eu resolvi fazer o espaço de noiva, ainda fiz no fundo da minha casa, que fica um lugar, um ambiente onde ela está totalmente tranquila, um espaço para ela. É, no começo, assim que eu terminei de construir, eu arrumava tudo lá. Então subia todo mundo para lá. E eu falei assim, não, gente, se eu construir um espaço para deixar a noiva mais tranquila, porque a maior queixa que eu tinha de noivas era, nossa, virou muita bagunça, eu me atrasei. Nossa, esse tanto de gente aqui, eu tô agoniada, tô muito ansiosa. E madrinha que não chega, e madrinha que tá atrasada, e criança correndo para lá. Aí eu fiz um espaço destinado para ela. Então eu organizo todo mundo no meu salão, na parte de baixo. E a noiva fica na parte de cima. Se ela quiser que alguém suba com ela para poder fazer fotos, pra poder organizar, é dentro do que ela quiser, dentro do que ela permite que vá para a parte de cima. Mas no mais é um ambiente para ela ficar bem tranquila, para ela ficar, sabe, sem ansiedade, ficar bem de boa mesmo, para poder chegar no casamento bem tranquila. Porque, nossa, dia de noiva é muita correria, é muita ansiedade. E você não vai ali só arrumar rapidão, já colocar ela no vestido de noiva e pronto. É um dia inteiro que ela passa com você. Então, eu organizo um coffee break, eu faço o teste de noiva antes. Tem noiva que fala, ah, não é necessário fazer teste de noiva. Eu falo, olha, deixa eu te falar um negócio. No dia do casamento, eu gosto de deixar tudo bem organizado, questão de horários, para você não se atrasar. Porque antigamente, noivo atrasar era ícone, né? Você tinha que atrasar para causar aquela emoção. Hoje em dia, atraso eu acho que é uma coisa até desconfortável. Então, a gente faz o teste antes para organizar tudo, a maquiagem que ela vai usar, o cabelo que ela vai usar. Eu escutava muitas queixas também de, ah, eu fiz o meu cabelo, mas não gostei. Então, no dia do casamento já tá tudo organizado. O penteado que ela vai usar, o cabelo, você faz o teste com véu, você faz o teste com coroa, só não com o vestido, mas ela se vê dias antes do casamento do mesmo jeito que ela vai estar no dia do casamento. Então, você proporciona esse conforto para ela, um ambiente mais tranquilo. As minhas noivinhas tudo falam, Zé Lucas, eu tava tão nervosa, transmite tanta paz, e foi justamente isso que eu quis. E trazer um espaço de noivo foi algo para as fotos do making of ficar mais bonitas também, porque às vezes você fazia numa casa ou aquele tanto de gente ali, não saíam umas fotos bonitas, não saía um espaço amplo só para ela. Agora fica lá que ela fica super tranquila, as fotos ficam muito bonitas. Os fotógrafos que chegam mesmo, eles falam, nossa, é raro encontrar um espaço tão aconchegante e com iluminação tão boa. Eu falo, mas foi muito bem pensado. Então a gente Projetado, né? pensou muito. Eu falo que o único projeto que eu realmente fiz dentro da minha trajetória de salão, que foi muito bem pensado, projetado, arquitetado, foi o meu espaço de noivo, que era algo que eu sempre gostei muito. Sempre gostei do salão em todas as partes, colorimetria e tudo, mas noivinha eu acho que é uma dádiva muito grande você ser escolhido, porque mechas, cortes, você faz com várias pessoas durante a sua vida, mas casamento é uma pessoa, então você é escolhido para arrumar ela, então eu acho que isso é muito gratificante. E eu quis proporcionar, da mesma forma que elas me escolhem como prioridade, eu quis priorizar elas também nesse dia de noivo. No oferecimento de Sandubas, está no ar ainda, né? O Prosa e Café. Falar em Sandubas, lá na rua João José do Couto. Gente, lá tem promoção segunda,
quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Por que que eu não falei terça? Porque terça é folga, tá? Então, quer pedir aquele lanche gourmet delicioso? Sandubas é o nome certo, ok? Segue lá nas redes sociais, Sandubas Itapaci, você vai ficar por dentro de todas as nossas promoções. E é importante essa sua preocupação em proporcionar esse dia único, exclusivo para a noiva, uma vez que é o dia delas, é um Sim. dia que não vai se repetir, pelo menos esperamos, Sim. a não ser na renovação, né? E que ela precisa ficar tranquila, né? Ter um dia ali exclusivo para ela, sem correria, sem preocupação. Nós trabalhamos em cerimonial de casamentos Sim. também, e a nossa preocupação maior é manter a noiva calma, porque ou acontece cada coisa em um dia de casamento, né? Nossa senhora. Você lembra de alguma coisa assim que te chamou atenção, que aconteceu? Esquecer alguma coisa, e com algo da noiva para trás. É típico de casamento acontecer Não, isso. eu sou muito detalhista, Douglas. Então, assim, eu fico meio, eu falo que eu até fico meio no pé das minhas noivinhas. Olha, não esquece isso, não esquece aquilo, organiza isso, organiza aquilo outro. Você pode deixar tudo aqui, tá de boa. Eu acho que nunca aconteceu nada de muito extraordinário assim, não. Que eu me lembre, acho que não teve nenhum. nem- Teve um acontecimento uma vez, eu fui arrumar uma noivinha fora. E ela organizou uma fazenda, mas nem aconteceu com ela. Na verdade, foi meio uma confusão com ela, assim. Falando dessa casa, foi meio que uma confusão, sim. Ela conseguiu uma casa, uma fazenda, para ela poder se arrumar. Aparentemente, eu acho que antigamente a fazenda era muito boa, só que ela tava meio que abandonada. Parecia a casa da Anabelle. Era uma casa Meu de 2 andares. Deus, E quando chegou lá, a energia não suportava. Não não encontrava, suportava. não suportava o secador eu falei assim, gente do céu. E aí, caixinha do banheiro entupiu também, começou a vazar. E aí, Meu a mãe dela foi arrumar um Deus. negócio, quebrou. Ela teve que ficar segurando até o encanador vir pra poder organizar. E aí, foi mais essa questão. Mas foi um pouquinho complicado de arrumar, porque até que a energia voltou, a gente deu uma atrasada. E aí, como atrasou, na hora de ir embora, pra ir pro casamento, eu falei assim, não, pode deixar que eu organizo tudo aqui. Gente, ficou eu e minha funcionária lá, mas a casa parecia uma casa de terror. A gente desceu, eu falei assim, Vitória, eu vou apagar as luzes, você vai lá embaixo, pega o carro, liga o farol, coloca pro rumo da casa pra eu poder descer e tá iluminado. Na hora que eu desci, que eu fui entrar no carro, eu olhei pra cima, a luz lá acesa. Aí eu fiquei com peso na consciência, mania de ser muito organizado, de ser muito detalhista. Eu falei, Vitória, eu vou lá desligar essa luz. Mas assim, eu fui morrendo de medo, porque parecia realmente uma casa de terror. Mas no mais, foi sempre muito tranquilo. Nunca teve nada assim de enrolar demais, de muito desespero pra organizar, não. Há quantos anos você atua nesse ramo? Eu sempre falo que eu olho de base a minha mãe virar e falar que quando eu fizesse 15 anos ela ia pagar um curso de cabeleireiro pra mim. Que minha mãe sempre me apoiou nos meus sonhos, tanto minha mãe quanto meu pai sempre me apoiou nos meus sonhos, nas minhas vontades. E aí eu lembro que como eu já mexia muito com o salão e gostava muito, minha mãe já enxergava isso. Mesmo que eu acho que mãe ela percebe tudo, acho que ela enxerga até mais que a gente. E ela falou que quando eu fizesse 15 anos ela ia me pagar um curso de cabeleireiro. Só que eu fiz curso antes do meu curso do Senac, que eu fiz ele com 18 para 19 quando eu comecei. Mas eu já tinha feito um cursinho ou outro antes, mas curso de. Você ia num salão, eles faziam demonstração de produto, esses cursos mais básicos. Mas se eu for olhar, vamos jogar aí os meus 15, eu devo ter uns 18 anos de profissão. 18 anos 18 já. anos de profissão. Nesses 18 anos, você com certeza aprendeu muito Sim, e ensinou muito também, também. né? E se tornou essa referência que vem se tornando e vem crescendo a cada dia. Você realmente é uma história de sucesso e com certeza outras pessoas elas se espelham em você, Sim, né? Eu sempre ouço pessoas falando sobre você, que você é uma pessoa humilde, que é muito atencioso, seu atendimento é bom e o talento vem sempre em primeiro lugar. Então, tem que chamar os patrocinadores no oferecimento de Diniz Celulares, onde você encontra de tudo para o seu celular, peças, manutenção, você pode comprar celular novo. O Diniz Celulares, ele está lançando uns vídeos muito legais nas redes sociais, vale a pena você conferir. Tem sempre algo diferenciado lá. Inclusive, estão em breve, vamos fazer aqui um podcast com o casal Diniz Celulares. Jornal Itapaci Urgente, do Rafael Feitosa, que é referência em Itapaci, é sério, é honesto. A notícia é verdade lá.
assim como no jornal Vale Notícia, que é o único jornal impresso aqui da cidade de Itapaci. A Dinâmica Soluções Agropecuárias, você pode procurar lá o Edson, a Lorena, aquela equipe nota 10 lá da Dinâmica, e tem também o nosso novo parceiro que está chegando, que é a Aqua Tudo Piscinas. Fernanda Martins e equipe, tem loja em Itapaci e também em Séries, construção de piscinas, produtos para limpeza, manutenção, tudo que você precisar para sua piscina é com a Aqua Tudo Piscinas. E também, gente, olha só quantos parceiros chegando, né? Sim. Pedreira Itapaci, tá certo? A Pedreira de Itapaci, que também é nosso novo parceiro aqui do Prosa e Café. As nossas perguntas já estão quase finalizando. Se você tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar, manda aí que se der tempo eu faço aqui para o Zé Lucas. Não pode sair muito do roteiro, né? Senão a direção manda parar. E como toda boa casa, né? Sim. Quem manda é a mulher, nós não temamos muito, não. Vamos supor que eu estou te vendo, eu estou lá em casa agora, te vendo. E eu quero me tornar um cabeleireiro, porque a pessoa olha para você e fala, nossa, que história bonita. Eu gostaria de seguir os passos do Zé Lucas. Qual é o primeiro passo para a pessoa se tornar um cabeleireiro? Eu acho que a base de tudo é você ter foco. Foco. Tendo foco, você vai buscando, e aí logo vem a determinação. Você tem que ser uma pessoa determinada para você poder chegar nos seus objetivos. E depois de um tempo, eu comecei a traçar metas. Mas antes, como hoje em dia, eu acho que todo mundo quer as coisas para ontem. Então, acho que não dá para você começar e fazer igual eu, e degrau, degrau, degrau. Lógico que você não pode pular etapas. Mas eu acho que você tem que traçar metas, né? Eu quero alcançar isso. Então, você traça as suas metas, que eu acho que quando você visualiza o que você quer, você consegue trabalhar em cima para você chegar lá. Então, eu acho que essas três coisas, você traça as suas metas e você tem que ter foco e determinação para você poder ir atrás. Então tá aí, ó. Foco, determinação, em primeiro lugar, metas. Eu, eu concordo com você em questão das metas e de tudo que você está dizendo, mas o que mais me chama a atenção, as metas, né? O poder que tem Sim, a meta. Quando você, né, traça uma meta, se você não chegar lá, você já chega perto, né, Zé Lucas? sim. Já é um começo. É normal aparecer caspas após a progressiva? Sim, tem muita cliente minha que reclama sobre isso, só que tem uma questão. Geralmente, os produtos, eles pedem para você passar cerca de 0,5 milímetros do couro cabeludo, que aí você não vai fazer, porque geralmente os produtos de progressiva, de realinhamento, de selagem, enfim, esses processos de fazer o alisamento capilar, eles têm um teor ácido muito elevado. Então, quando ele entra em contato com o couro cabeludo, ele provoca essa inflamação, que é onde dá a liberação das caspas. Então, é como se fosse um processo inflamatório e o seu corpo responde a ela. Se você usa ele na distância certa, que é esse 0,5 milímetros, você preserva, você dá uma evitada na caspa. Mas geralmente a cliente quer que você quase que coloca dentro do couro cabeludo o cabelo nascer liso. Então é um pouco difícil você respeitar esse. Mas geralmente eu tento passar e na hora do pente você dá uma passada mais próxima da raiz. Mas o pincel mesmo eu tento evitar ir no couro cabeludo. Para poder evitar essa questão das caspas. E quando tem as caspas, é o que fazer depois? O recomendado é você lavar o cabelo com mais frequência. Você lava o cabelo com mais frequência para poder ir retirando. E às vezes essa caspa também pode ser o processo inflamatório, um processo de que deu alguma infecção, alguma coisa. Ou pode ser, por exemplo, se eu pegar um produto de progressivo e jogar aqui em cima dessa mesa, ele vai secar e vai virar uma casca. Então, pode ser essa questão também. Pode ser que o teor da acidez do produto não te dê uma reação, mas se você colocar o produto no seu couro cabeludo, ele vai descamar. Então, as duas, três primeiras lavadas que você der, dá uma penteada no couro cabeludo, ele vai soltando. Então, não é algo que vai ficar permanente, a não ser que você dê uma alergia, e aí você vai ter que entrar com alguns shampoos com cetaconazol para poder liberar, fazer o tratamento, né, do seu couro cabeludo. Mas enfim, não precisa assustar, Não, é porque tranquilo. para tudo tem uma solução, Sim. né, Zé Lucas? Os nossos agradecimentos ao pessoal do projeto social Atitude, que é um projeto social de Itapaci que vem oferecer gratuitamente para crianças, jovens e adolescentes aulas de jiu-jitsu. Também a oficina de lanternagem e pinturas Dois Irmãos,
lá do Veinho e do Lucicleito, quando o seu carro amassar, arranhar, né? Já perdeu uma encostadinha ou bateu mesmo, feio, pode levar lá que eles dão um jeito. É referência em Tapaci, lanternagem, pintura Dois Irmãos. Pizzaria do Divinão, que é, eu sou até suspeito em falar. Todo, toda semana aqui em casa termina em pizza. Lá tem pizza para todos os gostos, para quem gosta de borda, para quem gosta de sem borda, tem de tudo. Pizzaria do Divinão e agora tá eles compraram fornos novos e é rapidinho sai a pizza. Não tem esse negócio de ficar demorando muito tempo, mas não, é rapidinho. Zé Lucas, prosa muito boa, né? Eu gostaria de ficar aqui conversando com você por horas, mas o tempo aqui, o nosso programa já está finalizando, então eu quero agradecê-lo mais uma vez por ter aceito o convite para estar aqui hoje. Tive que dar uma encaixada na agenda, né? Porque sua agenda é muito lotada. E parabenizá-lo, não só pelo profissional que você é, mas pelo ser humano que você é. Pelo exemplo de honestidade, presteza que você passa. Né? Você é uma pessoa muito bem recebida aqui na cidade, em todos os lugares que você vai, e muito bem aceita até Sim. pela sua filosofia de vida. Né? Então eu agradeço imensamente a você e dizer que as portas do nosso Prosa e Café vão estar sempre abertas para contar histórias como a sua. E para uma próxima oportunidade também você já está convidado aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço pelo convite. Foi uma prosa muito boa. E sucesso aí na sua trajetória, na sua caminhada, que você consiga realizar todos os seus projetos, porque essa questão de mídia, essa questão de rede social é algo que inova sempre, né? Então a gente tem que Sim. sempre estar atualizando e eu vejo que você tem essa competência e você sempre busca o melhor. E esse podcast, Prosa e Café, assim, tá crescendo muito e só tende a crescer cada vez mais e eu agradeço demais pelo convite. Muito obrigado. Gente, o nosso prosa fica por aqui, mas não precisa ficar triste, não. É só uma pausa. Semana que vem tem mais. Terça-feira, às 18h30, encontro marcado com você aqui no Prosa e Café. Não esquece de ativar o sininho das notificações, curtir, compartilhar, tá certo? Forte abraço, juízo, se cuida e até a terça-feira que vem.